Imagine acordar em uma cidade onde o som dos sinos não anuncia festas, mas mortes. As ruas estão vazias, as casas marcadas com símbolos de condenação. Carroças passam lentamente recolhendo corpos. Entre os séculos XIV e XV, a humanidade enfrentou uma das maiores tragédias de toda a sua história. Uma doença invisível, rápida e cruel, capaz de matar uma pessoa saudável em poucos dias. Essa doença ficou conhecida como peste negra. Ela matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa, quase um terço da população do continente. Mudou economias, destruiu famílias, abalou a fé, transformou cidades e deixou marcas que sentimos até hoje. Neste vídeo você vai entender como a peste negra surgiu, como ela se espalhou pelo mundo, o que as pessoas acreditavam sobre a doença, os horrores vividos no dia a dia, e como esse desastre mudou a história da humanidade para sempre. Respire fundo, porque essa história é sombria, real e assustadora. Antes da peste negra, a Europa vivia um período de grandes dificuldades. As cidades estavam superlotadas, o saneamento era praticamente inexistente. Lixo, fezes e restos de comida eram jogados nas ruas. Ratos viviam por todos os lados, e onde havia ratos, havia pulgas. A população crescia mais rápido do que a produção de alimentos. A fome era comum. As pessoas já viviam fracas, desnutridas e vulneráveis a doenças. A medicina era extremamente limitada. Não existia conhecimento sobre bactérias, vírus ou higiene básica. Quando algo dava errado, a explicação quase sempre era religiosa. É castigo de Deus. A Europa estava, sem saber, criando o cenário perfeito para uma catástrofe. A peste negra não nasceu na Europa. Os estudos indicam que ela surgiu na Ásia Central, provavelmente na região da atual China ou Mongólia. A doença era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Essa bactéria vivia dentro das pulgas que infestavam ratos. Quando um rato morria, as pulgas procuravam um novo hospedeiro, e muitas vezes este hospedeiro era um ser humano. No século XIV, as rotas comerciais ligavam a Ásia à Europa. Mercadores viajavam em caravanas e navios, levando seda, especiarias, ouro e, sem saber, levavam também a morte. Em 1347, navios vindos do Oriente chegaram ao porto de Messina, na Itália. Quando os marinheiros desembarcaram, algo estava errado. Muitos estavam febris, delirando, cobertos por inchaços negros pelo corpo. Alguns morriam ainda dentro dos navios. As autoridades tentaram impedir o desembarque, mas já era tarde demais. A peste havia chegado à Europa. Em poucos meses, a doença se espalhou por Itália, França, Espanha, Inglaterra, depois por praticamente todo o continente. A peste negra se manifestava de formas diferentes. A mais comum era a peste bubônica. Os sintomas incluíam febre alta, calafrios intensos, vômitos, dor extrema e, principalmente, os bubões. Bubões eram inchaços enormes e dolorosos que surgiam no pescoço, nas axilas, na virilha. Eles ficavam escuros, quase negros, daí o nome, peste negra. Muitas vítimas morriam em apenas 3 a 5 dias. Havia também a peste pneumônica, ainda mais mortal. Ela atacava os pulmões e se espalhava pelo ar. Quem pegava essa forma da doença quase nunca sobrevivia. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não entendiam como a doença surgia ou se espalhava. O medo tomou conta de tudo. Pais abandonavam filhos, filhos abandonavam pais. Casas eram trancadas com pessoas doentes dentro. Médicos fugiam das cidades. Padres se recusavam a realizar enterros. Muitos acreditavam que o fim do mundo havia chegado. Outros achavam que Deus estava punindo a humanidade pelos seus pecados. Quando o medo domina, alguém precisa ser culpado. Minorias foram perseguidas, principalmente os judeus. Eles foram acusados de envenenar poços e espalhar a doença de propósito. Milhares foram torturados, expulsos ou mortos. Nada disso parou a peste,
mas deixou uma marca profunda de ódio e violência na história da humanidade. Alguns médicos tentavam ajudar. Eles usavam roupas estranhas, com máscaras em forma de bico de pássaro. Dentro do bico, colocavam ervas aromáticas. Acreditavam que o cheiro ruim causava a doença. Esses médicos realizavam sangrias, cortes nos bubões, misturas perigosas, na maioria das vezes sem sucesso. Cidades inteiras foram esvaziadas, campos ficaram sem trabalhadores, comércios fecharam, corpos se acumulavam nas ruas, valas comuns foram abertas para enterrar centenas de pessoas de uma só vez. O cheiro da morte era constante, o silêncio aterrador. Por volta de 1353, a intensidade da peste começou a diminuir. Ninguém sabe exatamente por quê. Talvez mudanças climáticas, imunidade adquirida, isolamento natural das populações, mas o estrago já estava feito. A Europa nunca mais seria a mesma. Com milhões de mortos, faltavam trabalhadores. Camponeses passaram a exigir melhores salários. O sistema feudal começou a enfraquecer. A igreja perdeu parte de sua autoridade. A medicina começou a evoluir. A higiene passou a ser valorizada. A peste negra, apesar de trágica, mudou o rumo da história. A peste negra mostrou o quanto a humanidade é frágil, mas também mostrou nossa capacidade de adaptação. Hoje, com toda a ciência moderna, ainda enfrentamos epidemias, e a história da peste negra nos lembra de algo essencial. Ignorar a ciência custa vidas. Se você chegou até aqui, reflita. A história pode parecer distante, mas suas lições continuam mais atuais do que nunca.